Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Aleluia. Antes de lermos a palavra, levante suas mãos e diga assim: Espírito Santo, eu preciso de você agora, mais do que nunca, porque eu entendo que este momento é um dos momentos mais importantes de uma reunião que nem essa. A minha vida, ela é transformada pelo poder da palavra, e é essa palavra que tem o poder de quebrar todas as fortalezas da minha alma, todas as fortalezas do inferno, em nome de Jesus. Espírito Santo, dai-me um ouvido de discípulo, um coração de discípulo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2, 3 e 4 diz assim: Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém? Querido, o tema dessa mensagem é o posicionamento ao amadurecimento. Amém? Quantos desejam realmente se tornar cristãos maduros aqui? Levante a mão em nome de Jesus e diga amém. Amém? Um pouco mais de entusiasmo, por favor. Amém? Glória a Deus. Querido, eu sei que nós temos ouvido isso nesses dias de maneira até um pouco enfática. Nós temos ouvido por parte do pastor da igreja, dos pastores da igreja. Talvez você ouça isso do seu líder, e se o seu líder não fala, ele deveria falar, porque é isso que está sendo falado na igreja. Também temos ouvido isso de outros pastores que têm vindo ministrar para nós, que têm vindo partilhar a palavra sobre amadurecimento. E graças a Deus nós temos entendido que realmente precisamos amadurecer, precisamos tornar filhos maduros, ruiosos, até porque para poder realmente recebermos, amados, tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu louvo muito a Deus por aquilo que Deus tem trazido à igreja brasileira, aquilo que Deus tem gerado no coração de alguns pastores e pregadores do Evangelho, e eles têm pregado isso nos púlpitos, para que realmente a igreja venha a amadurecer, para que a igreja ela realmente tenha um desejo de crescer um pouco mais, porque temos entendido que aquilo que Deus tem para nós, aquilo que a palavra de Deus diz que Deus tem para nossas vidas, nós não vamos recebê-las, ou até podemos recebê-las, mas não vamos conseguir desfrutar de maneira louvável se nós realmente não amadurecermos um pouco, ou muito, para se dizer a verdade. E eu tenho percebido algo, querido, que uma das coisas que Deus usa, segundo o apóstolo Tiago declara nessa palavra, para levar o homem ao amadurecimento, é justamente as dificuldades e provações. Se de fato nós sabemos tirar um bom proveito nisso, vira para o seu irmão e fala assim: você quer amadurecer? Aqui então vai uma dica para você: persevera nas dificuldades, nas provações, nos problemas, porque é muito fácil, querido, perseverar na alegria. É muito fácil perseverar quando tudo vai bem. É muito fácil perseverar quando temos dinheiro, saúde, quando todo mundo parece que nos ama, quando parece que nós não temos problemas com ninguém, em lugar nenhum, todas as áreas da nossa vida estão ok. O problema é que
dizia assim: a boca do inferno só irá fechar quando eu partir dessa vida, quando eu entrar na glória. Ou seja, enquanto eu estiver respirando, enquanto o meu coração estiver pulsando, enquanto eu e você estivermos vivos, escute, o diabo irá nos perseguir. Nós iremos ter problema com ele, ou ele irá ter problema conosco, ou nós seremos para sempre um problema para ele. Agora tem uma questão: as batalhas espirituais, a luta, a guerra espiritual, a qual Paulo diz em Efésios capítulo 6, versos 10 e 20, aonde Paulo começa dizendo para a igreja de Éfeso: finalmente, irmãos, fortalecemos o Senhor, porque há uma necessidade de se fortalecer nele, para que possamos permanecer firmes quando nas ciladas do diabo. E ali ele fala de uma guerra, ali ele fala de uma batalha, de uma luta constante, enquanto vivemos. Agora, uma coisa interessante: durante o dia de ontem, particularmente, eu meditei muito isso e vivi isso na minha fé. Realmente, irmãos, diante de uma dificuldade, de um problema, de uma perseguição, ou eu saio dela mais santo, mais maduro, mais perfeito, ou eu vou sair dela realmente mais idólatra do que eu entrei nela. Então aqui é esse posicionamento. E se você parar para analisar, é isso que o Tiago está dizendo: meus irmãos, tem que, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações. Você vê que ele fala de um posicionamento. Ele não fala assim: meus irmãos, tem que, por motivo de toda alegria, o ficar em várias provações, o permanecer em várias provações. Tiago diz assim: em passagens. Ele fala de um momento, ele fala de uma luta, ele fala de uma circunstância, ele fala de uma situação. E ele fala também a necessidade de termos um posicionamento para realmente passarmos por aquilo. Você imagina um vento de 200 km por hora atingindo você. Você pode de repente ser arrastado por ele, ou de repente, dependendo do seu posicionamento, você pode vencê-lo. É um exemplo. Mas se você se deixar levar, você será levado por ele, você não vai passar por ele. Por isso o profeta Isaías, ele diz assim: quando passares pelo fogo, quando andares nas águas, quando você passar pelo fogo e pelas águas, nem os fogo te queimará e nem os rios te submergirão. Mas há uma necessidade de você realmente ter uma atitude no seu coração, o da perseverança. Vira para o Senhor e fala assim: você não vai passar o que você vai passar, o que você tem que passar, se você não tiver no teu coração a perseverança. E a perseverança, querida, ela deve ser alimentada por uma única coisa: pela fé. Porque não tem como ser que você é um cara esperançoso, que você é alguém que espera por algo, se você não acredita que aquele algo que você está esperando existe. Por isso a fé é o fundamento da esperança, e a esperança é o fundamento da fé. A fé e a esperança são duas asas. Fala para o seu irmão: duas asas, as quais podem fazer você voar. Fé e esperança. Eu não posso dizer que sou um homem de fé se eu não tenho esperança, porque quem tem fé espera, e quem espera sempre alcança em Jesus Cristo. Amém? A nossa fé não é morta, a nossa fé não é uma fé sem fundamento. A nossa fé é fundamentada no que? A palavra de Deus, no que Deus diz, no que Deus declara. Por isso o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, não é isso? 2: não vos conformeis com este mundo,
mas renove o espírito, seu espírito, sua fé. Você não deve ser alguém que segue o padrão do mundo. Cara, você não deve acreditar mais na revista Veja do que na Bíblia. Você não deve acreditar mais no jornal Hoje do que na Bíblia. Você já reparou que todo noticiário do mundo eles mudam? Como o camaleão muda de cor. Mas a palavra de Deus permanece mesmo. Fala para o seu irmão, Jesus não muda. Ele é o mesmo. Sempre será o mesmo. Então você deve fundamentar sua fé na palavra dele. O Novo Testamento tem mais de 2000 anos e nunca mudou e nunca vai mudar. E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor jamais serão confundidos. Mas eu quero dizer isso. Eu quero dizer sobre o posicionamento que você precisa ter na sua vida e diante da sua vida para você alcançar o amadurecimento. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Querida, a palavra completa aqui é a mesma que perfeito. A palavra completa aqui é teleios. A palavra teleios aqui significa levar ao seu fim, finalizar. Ora, a perseverança deve ter ação finalizada, a ação completa, aquela que não carece de mais nada, aquela que é necessária para estar completo, perfeito, aquilo que é perfeito. Integridade e virtude humana consumados, de homens adultos e maduros maiores de idade. Querido, é isso que Tiago está dizendo. E se você estudar o perfil dos discípulos de Jesus, você vai ver algo muito notório de Tiago. Tiago era um cara extremamente equilibrado. Dentre os discípulos, ele era um cara muito equilibrado. Ele era um cara realmente assim, de fundamento. Entanto, ele foi um dos grandes líderes da igreja primitiva, juntamente com João e com Pedro. E ele era alguém que tinha uma base tremenda. E o Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje: escuta, se você deseja ser um homem e uma mulher madura, você deve perseverar até que as coisas se tornem perfeitas na sua vida, até que você alcance a perfeição, a maturidade, a integridade, a virtude humana consumada, como a de um homem adulto de fato. Querido, quando eu comecei a meditar essa palavra, e por aquilo que eu passei antes de ontem, na verdade eu vim passando uns dias, mas esses 2 dias intensificou muito, e eu já sei como vencer algumas coisas da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! Eu sei como vencer algumas coisas que Deus está me ministrando, Deus está me ensinando. Uma das coisas que Deus está me ministrando mesmo no meu coração, particularmente ontem, cara, e assim, os conflitos, eles nos arrasam, eles realmente nos matam. E eu vejo que é importante isso, para que o seu novo homem, o homem interior, ele possa realmente começar também a ter o fundamento e ter um pouco mais de aparência em você. Eu dizia hoje, conversando com o pastor Alexandre, a pastora Regiane e o pastor Reginaldo, cara, está na hora de nós começarmos a buscar viver em paz, de realmente buscarmos a nossa identidade em Jesus, sabe? Assim como Jesus fez, está na hora de nós começarmos a fundamentar a nossa vida nele. E saber quem somos nele, e sem se importar com o que os outros dizem de nós. Porque Jesus era assim. Eu dizia isso para eles ontem. Não importa o que o mundo vai dizer de mim, o que importa são os que andam comigo dizem de mim. Eu dizia para eles: eu quero, sabe, convencer vocês, eu quero testemunhar para vocês. Eu quero que vocês saibam quem eu sou em Jesus. Eu quero que vocês saibam e conheçam o meu coração. Assim eu quero que os meus filhos na fé saibam disso. Porque para mim não importa o que os outros dizem. Quando chegou uma conversa para Jesus e começaram a dizer assim: Jesus, alguém está dizendo que o senhor é profeta, outro diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é isso, outro diz que o senhor é aquilo.
E aqui o novo também. Jesus simplesmente virou para os seus discípulos, ele disse o quê? Bem, para mim não importa o que eles estão dizendo. Para mim o que importa é o que vocês dizem, para vocês, quem eu sou. E esse é o segredo. Porque sempre alguém lá fora vai ter alguma coisa para falar de você. Por isso você não pode ser uma pessoa que queira viver agradando os outros lá fora. Quem busca agradar uma multidão, mais tarde, mais cedo ou mais tarde, vai se perder no meio dela. Então eu sei, eu tenho que ser alguém para minha casa, para os meus filhos, para os meus pastores, para os meus líderes. Porque se alguém lá fora disser assim, o pastor é ladrão, você vai dizer, não, eu conheço, ele não é. Ele é um adúltero, não, ele não é, eu sei, ele não é. Ele tinha tudo para ser. Ele até quase foi. Mas ele não é, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. E ainda que ele fosse, para os filhos, o pai sempre vai ser um pai. O meu pai de criação, o meu avô, ele bebia. E de repente, para alguém lá na vila onde eu morava, ele era um bebum, ele era alguém que bebia muito. Mas o meu avô mesmo bêbado, ele sempre foi meu pai. Ele nunca foi um bêbado da vila dele. Podia ser dos outros, mas para mim era meu pai. Vocês estão entendendo? Isso está na hora de nós começarmos a buscar essa maturidade de Deus. Agora você e eu precisamos entender algo e preparar o nosso espírito. Fala para o teu irmão, prepare o teu espírito. Por quê? O amadurecimento, querido, vem por provações. E eu vivi isso na minha pele. E Deus fez eu compreender isso. Sabe por que eu permito dificuldade para você? Eu permito alguma situação na tua vida com o único propósito, meu filho. Você me ama. E para aqueles que me amam, bem, eu sempre tenho o melhor para eles. E eu sei que você me ama. Mas por que eu permito algumas coisas? Para você poder perceber o que é que está dentro de você. Você sabia que você só sabe o que está dentro de você no meio de uma pressão? O seu homem que está aí dentro, a mulher que está aí dentro de você, só sai para fora na pressão. É na pressão que você se explode, você fala besteira, você fala loucura, às vezes até um palavrão. Sai. Aí você não diz, caramba, eu não estou tão convertido quando eu pensei que eu estava. Eu não sou tanto de Deus como eu achava que eu era. Isso não significa que você não é de Deus. Mas eu aprendi algo nesses dias. Eu posso ter um coração reto. Você pode ter um coração reto com Deus. Você pode ser um homem ou uma mulher que nunca intenciona a maldade com Deus. E eu creio nisso, amém? Eu creio que você é alguém que ama Deus. E o ama mesmo. Eu creio que você o deseja muito e você não quer magoá-lo. Mas eu também sei, irmãos, que as nossas atitudes ainda não alcançaram o nosso coração. Isso eu aprendi. E quando isso me veio ao entendimento, eu disse, caramba, é isso mesmo. Eita, agora é isso mesmo. E é onde Paulo diz, o mal que eu quero, que eu não quero, eu pratico. E o bem que eu quero e preciso, eu não faço. Significa que Paulo era um diabo? Não! Ele era um homem de Deus. Mas o coração dele estava no lugar em qual a atitude dele ainda não havia alcançado. E às vezes nós somos assim, amados. O nosso coração, ele é de Deus, ele está reto do Senhor. Mas as nossas atitudes não conseguem acompanhar o coração. Mas eu profetizo em nome de Jesus que nós vamos alcançar essa maturidade. Porque aqui há homens e mulheres que perseveram e vão sempre perseverar, não vão desistir. Amém? Quando você errar, quando você cometer um delito, querido, presta bem atenção, olha para Jesus e diz, o Senhor sabe que eu te amo. Foi isso que Pedro fez. Ele negou, ele fez um monte de coisa que não deveria ter feito. Mas quando Jesus pergunta para ele, olha, escuta uma coisa, hein? Jesus
sabia. Jesus sabia qual era a resposta que viria do coração de Pedro. Amém? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Claro que eu te amo. Eu já disse, Jesus, eu te amo. Ao ponto de ficar até triste, porque Jesus está perguntando, ele sabe tudo. Você sempre vai ter oportunidade para poder declarar o seu amor. Você só não pode parar nos seus erros, você deve perseverar neles. Amém? Você vai entender algumas coisas aqui nessa noite. Que o homem maduro não é aquele que erra, que não erra. Mas o homem maduro é aquele que sabe errar, que erra, desculpa. O homem maduro é aquele que erra, mas sabe de reconhecer o seu erro e pedir perdão a Deus. Esse é o homem maduro. Maturidade não é sinônimo de ausência de erro. Agora eu sou maduro, nunca mais erro. O homem maduro não pode errar, não é isso. O homem maduro ele erra, ele vai errar muitas vezes até, não querendo, mas vai. Mas ele é maduro. Ele vai reconhecer os seus erros e vai dizer assim: Senhor, eu errei, mas tu sabes que eu te amo. E eu vou perseverar, porque eu vou alcançar tal maturidade. Eu vou alcançar, Senhor, essa condição de um homem adulto, maduro, maior de idade no reino do Espírito. A palavra de Deus diz: ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. A palavra íntegros significa holocleros. A palavra holocleros significa completo em todas as suas partes. Integridade é isso, é ser completo em todas as suas partes. Integridade, inteiro, completamente inteiro. Vira para o seu irmão e fala assim: você precisa ser um cara inteiro, uma irmã inteira na obra. Querido, presta bem atenção, a sua mente não pode estar dividida na obra de Deus. Amém? Por que, cara, às vezes a gente quer fazer algumas coisas estando num nível em Deus? A gente até pensa que pode fazer, de repente até pode, mas a nós não é mais permitido, por causa do nível que nós estamos. Às vezes você até pensa em fazer alguma coisa. Não estou dizendo para vocês: bem, eu quero ser um empresário, e não tem problema. Se tiver alguém disse para mim assim: ó, pastor, tem um negócio bom e dá para você ganhar dinheiro e investir no teu ministério, eu fui orar a Jesus e para mim Jesus disse: você não pode. Eu não quero isso para você. Ore e abençoe e ajuda os seus filhos a fé. Ore por eles, para que eles sejam e alcancem isso. Para talvez eles não tenham problema. Você tem problema. Eu não quero você nisso. Irmãos, talvez o que falta para nós é isso. Talvez muitos de nós aqui, irmãos, estamos vivendo uma fé completamente e demasiadamente apagada e frustrada. Você não consegue evangelizar ninguém no ônibus indo para o trabalho. Você não consegue evangelizar ninguém indo para encontrando aí na rua ou fazendo uma
sinto vulnerável às circunstâncias e situações. Repito, quando tudo está bem, eu estou bem. Quando tudo está mal, eu estou mal. Eu não posso ser esse homem. E hoje eu dizia isso para os pastores, a gente partilhando, a gente precisa sorrir mais, ser mais alegre. Irmão, a gente precisa viver mais o mesmo espírito. A gente parece que sabe, já viu aqueles burros que trabalham. É sério. Em olaria, com a viseira, eles colocam uma viseira lá no burro, eu esqueci o nome daquilo. É tipo um moinho, e os burrinhos ficam lá assim, tadinho, o dia inteiro amassando barro para eles fazerem tijolo, para fabricar inteiras. E você olha para aqueles moinhos, bem, que não é de admirar, eles estão com a aparência abatida, triste, porque eles estão massacrados, sendo massacrados. E talvez eles nasceram por aquilo, eu não sei. O problema é que tem algumas pessoas, irmãos, que estão como esses animaizinhos, que parece que carrega tanto peso, tanto peso, tanto peso, que parece que a gente não está vivendo a obra de Deus. Jesus disse em Mateus 11:28, bem, nós falamos isso para tanta gente, irmãos. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados. E aí a gente vai dizer para ela, sabe por quê? Porque Jesus, ele vai trocar seu peso, ele vai trocar seu fardo, ele vai te dar um peso leve e um fardo suave. Mas a gente parece que está carregando um peso e um fardo que não é o dele. Porque não aparece os abatidos. Numa quinta-feira dessa a gente está abatida. Irmão, vocês não sabem como eu estou aqui pregando. Hoje, literalmente, eu fiz um sacrifício de louvor ao meu Deus pelo amor à minha filha. Porque pense em alguém, irmão, que estava buscando equilíbrio. André não sabe disso, né, Janete? Para não estragar a festa dela. Porque muito cansado, muito abatido, muita dor na cabeça, muita guerra espiritual. E ela estava ali, procurei não estragar a festa, e vi ali a festa, a alegria dela brincando com Samuel, e era o que ela queria, porque ela disse para nós: é isso que eu quero. O aniversário é meu, e eu quero isso para mim. Eu quero brincar. Eu poderia ter os dois, Samuel, eu quero até para dormir na minha casa. Nossa, vai ver, eu não sei. Estou entendendo? Eu vou até confessar para vocês algo que ele falou para mim, né? Ele falou assim: ó, pastor, quando eu venho para o shopping, quando eu venho passear, eu falo até para chamar a Sara, mas minha mãe disse: não, Samuel. É pensa que ele é bom, né? Pensa que ele é bom. Cara, é o Alexandre Júnior, irmãos. Pensa no moleque atrapalhado, que faz de dar risada à toa. Você sabe que Samuel, cara, você precisa de outra coisa, a risada dele. Aquela cara de fofão dele ali, irmão. Deixa eu voltar para a palavra. Irmãos, a gente precisa começar a entender algumas coisas. Para realmente rompermos, para realmente amadurecermos, para realmente crescermos. Eu gostei muito dessa mesma passagem lida aqui para vocês, segundo a tradução da primeira mensagem, a linguagem contemporânea, diz assim: amigos, quando as lutas e aflições os atingirem cheio, saibam que isso é um presente especial. Vira para o seu irmão e fala assim: as lutas, segundo a Bíblia,
Eu sei que talvez a partir de hoje, talvez alguém vai dizer assim: Jesus, eu prefiro ser uma criança por resto da vida, porque eu não quero luta. Só que se fosse você, eu buscaria então cara tudo. Porque ainda que você seja herdeiro sendo menino, você não difere de escravo. Agora, se você amadurece, você já não é mais um herdeiro escravo, você passa a ser um herdeiro senhor. Ou seja, você passa a ser um homem de governo, uma mulher de governo. Fala para o teu irmão: não queira ser criança, queira ser adulto, não queira viver sem promoções, não queira viver sem dificuldades. Elas são presentes para você. Talvez você esteja pensando agora: Deus me guarde esse presente para outro. Só que o problema é que você nunca vai crescer, cara. Você nunca vai ser um bom marido, um bom pai, um bom esposo, um bom pastor, um bom Deus. Você vai viver uma vida tão medíocre que você vai ser igual a todo mundo. E esse talvez seja o problema de muitos. Amigos, uma das lutas e aflições os atingirem em cheio, saiba que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Você já parou para poder analisar tudo que você já passou na vida? Você já parou para analisar que tudo aquilo que você passou e viveu na sua vida? Talvez você que ouve muito o diabo, que escuta muito o diabo, dá muito ouvido para ele, o pai da mentira, e você acredita na mentira dele de uma tal forma, como se fosse uma verdade para a tua vida, isso se torna uma verdade para a tua vida. E, por exemplo, a vida inteira o diabo diz que você é uma porcaria, que você é uma merda, que você não presta para nada, que você não tem fé, que você é isso, que você é aquilo, que você é um desgraçado, um miserável, uma miserável. E você viveu durante todos esses anos acreditando nisso e declarando isso sobre a tua vida. Mas agora, nesta noite, eu quero que o Espírito Santo, ele leva você a olhar para a tua vida e para o passado agora. E te conceda a graça de poder enxergar e perceber o quanto a luta você já passou. E aí enxergar algo maior nisso. A tua fé cresceu com isso. Porque se ela não tivesse crescido, você não estaria aqui nesta noite. Você ainda não estaria com aptidão para servir a Deus. Se você não tivesse fé, você não acreditaria no céu. Se você não tivesse fé, você não deveria declarar seu amor por Cristo. Perceba que as dificuldades te levou a se tornar mais forte. As dificuldades te fez ser um homem de fé e uma mulher de fé. Porque como que é que você saberá que de fato tem fé se você não passar por momentos difíceis? Eu lembro que quando eu era menorzinho, na vila onde eu morava, eles começaram com um grupo de escoteiro. E uma vez na vida eu já fui escoteiro por pouco tempo. Eu lembro que pegaram a gente, irmãos, levaram a gente numa selva, num lugar meio louco. E lá, eu não sei como chama isso aí, eu esqueci como chama. Você deve saber que tem aquela porta que atravessa um buraco do outro e você encontra um negócio ali. Tirolesa, isso. Tinha esse negócio lá, irmãos. E foi um problema sério. Pensa só em alguém ter medo de altura, alguém ter medo de meu Deus do céu. Mas todo mundo estava indo e chegava do outro lado, e vibrava. Meu, eu não sei, ia ser o único cara que viria. Chegou a minha hora. Eu estava com medo desgraçado. Irmão, eu não tenho aquele negócio que eu cheguei do outro lado, quase que tiveram que arrancar, e já chegou, vou soltar. Mas eu fui, irmãos. Só não quis outra vez. Mas eu fui. Bem, eu venci algo dentro de mim. E às vezes essas dificuldades que vêm sobre a nossa vida, as lutas que vêm sobre a nossa vida, você e eu precisamos entender isso. Só que eu estou entendendo algo de Deus na minha vida. Se eu buscar no Espírito, no reino do Espírito, a minha identidade, quem eu sou, o que fui chamado a ser em Deus,
preciso ser um cara mais equilibrado. Eu preciso ser um cara mais tranquilo. Eu preciso ser um cara mais calmo. Porque se tem algo que desgraça a sua vida, e a minha vida, é o nervosismo. Minha avó sempre falava assim para mim: filho, nunca faça nada nervoso. Porque todas as vezes que você toma uma atitude nervosa, você erra. Pode ver, irmãos, quais são os momentos que a gente mais fala besteira, principalmente para a esposa ou para o esposo? Agora está nervoso. Você fala coisa que você não quer falar, depois você fala: caramba, por que eu falei essa droga? A gente quer dizer: acho que eu fui usado para o diabo mesmo, viu? Você não pode, eu não posso. E esses 2 dias eu em luta, guerra, pensa numa guerra interior. Eu vivendo algumas situações, eu dizendo: oh meu Deus. A minha esposa nunca perguntou para mim assim: o que você acha? O que você acha disso? Cara, esse dia minha mulher nessa noite: o que você acha de Jesus Cristo? Por favor, me ajuda, Jesus, me ajuda. Cara, minha cabeça faz assim: não dormi não. Fala isso, aproveita. Como assim? Não quero. Não vou falar, não aconteceu, não posso falar, não aconteceu. Oh, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu consegui, pela primeira vez. Pela primeira vez. Vocês estão entendendo? Cara, eu estou percebendo que tudo isso que eu estava vivendo, que eu vivo e vou viver daqui para frente, tem esse propósito de revelar o que é bom e de revelar o que é ruim em mim. O que é bom, glória a Deus. O que é ruim, cara, vamos dar um jeito então infeliz. Jesus, eu não posso continuar vivendo essa coisa ruim. Eu preciso entender que isso pode me levar para o inferno, isso pode me levar, sabe, ao declínio na fé. Como homem, eu partilhava isso hoje com os pastores. Não adianta a gente ter cabelo branco. Pastor Lucas, pastor Geraldo, até cabelo ele já está perdendo. Mas não adianta a gente ter às vezes atitude de menino. A gente não ser realmente um homem maduro, alguém, se entendeu? A gente precisa buscar isso no Espírito. Saibam que isso é um desejo especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Porque quando eu comecei a passar esse momento, entender algumas coisas, eu falei para Deus: até mudar minha forma de pregação. E Jesus, eu quero pregar do jeito que preciso pregar. Muda tudo que o Senhor precisa mudar. Olha, até essas minhas orações eu quero bem. Eu falei: Espírito Santo me ensina, né? Deixa eu sair de tanta coisa, irmãos. E às vezes você precisa ser objetivo com ele. Ó, Jesus, está vendo isso aqui? Eu percebi que isso aqui realmente não é do Senhor, não é fruto do teu Espírito. Senhor Jesus, eu não quero isso na minha vida. Por favor, me liberta disso. Acaba com isso agora. Porque eu quero ser totalmente teu. Isso aqui está me pedindo ainda de ser teu. Ó Jesus, isso aqui também está me impedindo de ser uma verdadeira, autêntica testemunha do Senhor. E eu quero uma mudança radical na minha vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Verão como a fé será fortalecida e como terão força para continuar até o fim. Sabe o que pode hoje? Sabe o que gera esperança em você, irmãos, hoje? Para você de repente pensar agora: eu vou até o fim, custa o que custar. Primeira coisa, claro, o Espírito Santo. A segunda coisa foram as batalhas que você já passou pela vida. Sabia disso? Cara, é isso que você precisa entender. Que é isso que na verdade alimenta a sua esperança, a sua fé. E você poder olhar para trás e falar: caramba, meu, já passei por isso, eu nem vou. Então eu não posso parar agora. Por quê? Porque eu já passei por algumas coisas. Seria uma loucura, irmão, abandonar o barco em alto mar. Cheguei até aqui, bem, ficou no meio. Tinha uma canção muito antiga, na época até que eu era da renovação carismática, que nós cantávamos: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar. Não dá nem mais para ver o porto que era seguro. É isso. Você alcança um lugar, você alcança um nível que você chega a declarar: eu não vou voltar. Por quê? Porque eu não quero mudar. Porque para você analisar, você imagina só a estrada da vida.
Fala para o irmão, avança. Em nome de Jesus. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês, irmãos. O que vai, escuta, olha aqui para mim, o que vai ajudar o desenvolvimento do seu amadurecimento é a perseverança em meio às provações. Essa perseverança nos ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Amados, o caminho da maturidade exige de nós um posicionamento. Ou seja, eu preciso ser constante. Jesus, Ele é o mesmo hoje, ontem e sempre. Hebreus 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje, e é o mesmo, e será para sempre. E você vai falar assim: Deus não muda. Você não pode mudar. Você não pode mudar. Se você é de Deus, você não pode mudar. Você não pode ser uma coisa hoje, cara, e outra coisa amanhã, e outra coisa depois de amanhã, e depois de amanhã. É como a pastora ontem ministrou. Você tem pessoas que você vai e conversa agora, aí você vai ali tomar um café, quando você volta a pessoa já está de outro jeito, cavaleando, muda de cor, muda de pensamento. Você encontra com a pessoa de dia, de manhã: oh, Jesus é o Deus da minha vida, aleluia, quero morrer por Ele, pastor. Aí é tarde, a vida é uma desgraça. Sabe uma coisa? Comparado com tudo, eu vou jogar tudo pro outro. Cara, você é uma pessoa de espírito nobre. Deus não encontra prazer em você. Deus não encontra prazer em alguém que tem um espírito nobre, irmão, sincero. Só que nessa noite eu não estou aqui a não ser para poder fazer você olhar para trás e dizer assim: caramba, eu já passei por um monte de coisa. Eu já enfrentei muito gado. Eu estou aqui. Eu tenho fé. Diga, eu tenho fé. E muita fé. Ouça, diabo, eu tenho fé. Muita fé. E eu vou perseverar com a graça de Deus. Porque nessa luta o Espírito Santo é com a gente. Ele nos assiste, Ele luta conosco. Amém? Maturidade exige um posicionamento correto. Maturidade não é ausência de erros. Ou seja, o fato de que estou imaturo não significa que eu nunca mais irei errar. Maturidade, antes de tudo, significa que se eu errar, bem, eu reconhecerei os meus erros e pedirei perdão e vou prosseguir. O que vai fazer você acreditar em mim, confiar em mim? O que faz os meus pastores, os irmãos que já estão há mais tempo comigo, escuta bem, talvez você nunca percebeu isso, mas o que faz vocês continuar comigo e acreditando em mim não são os meus acertos, não é o fato de que vocês têm uma pessoa que está sobre a vida de vocês perfeita, ainda não, mas é o fato de que vocês têm visto: caramba, esse cara erra tanto, já errou muitas vezes, mas esse bendito desse pastor, ele não desanima de Jesus, ele não larga Jesus, ele continua amando, apaixonando. E quem me conhece há 10 anos pode dizer assim: poxa vida, ele amava tanto a Deus há 10 anos atrás. E não é que ele continua amando e ama mais ainda do que naquele tempo. Então não são os meus acertos que vai atrair você, mas a minha perseverança. Não é o fato de ser um cara que não erra, não, mas é o fato de eu ser um homem que quer acertar. É isso que atrai você, é isso que faz você querer caminhar comigo. É isso que faz com que Deus olhe para mim e fale assim: eu vou com você, ainda que todo mundo te deixe. Abraão errou. Me diga alguém da Bíblia que não errou, só Jesus. Todos erraram. Bem, Abraão, Deus fez dele pai da fé. E foi isso que eu trago para vocês. Vocês acham que Deus não sabia das coisas erradas que Abraão iria fazer? Da mentirinha que ele iria pregar? Que ele tentou pregar? Vocês acham que Deus não tinha visto a falta de fé de Sara já antecipadamente? Bem, eu tenho aqui a minha madre está cerrada, bem, eu não posso ter filho, mas vai pegar lá a minha serva, fica lá e faz um filho nela. Vocês acham que isso Deus não teria visto? Mas Deus disse para Sara:
estou pagando o preço. Mas agora eu estou ciente de que a maturidade, ela vem sob pressão. Alguém que quer ser maduro, irmãos, tem que estar querendo, tem que estar disposto a sofrer, amém? Vira para o seu irmão e fala assim para ele: não procure uma cruz acolchoada. A caixa acolchoada. O problema é que tem alguém que está procurando uma cruz acolchoada, outros querem uma cruz ortopédica. É verdade. O cristianismo de hoje é isso. Você vê tantas coisas idiotas que postam no Facebook, que a vontade que dá de gritar e de pegar o celular às vezes e tacar na parede. Não faz isso por querer, né, cara? Verdade. Esses dias eu estava vendo a vontade que eu tive de pegar meu celular e tacar na parede. Eu falei: não vou fazer isso, porque isso é coisa do diabo. Gente, é muita foto, é muito foto. E o outro vai lá e curte. Bota foto do outro, bonito, do outro, vai cuidando. Irmão, é uma onda de fotos. É verdade. E as pessoas não percebem, eu curti, eu senti, caraca, que legal. Cara, agora vem tanta coisa porcaria pra mim no Facebook, irmão. De mulher pelada, de não sei o quê. Sai fora disso. Tem umas coisas que vêm que você não sabe, às vezes está lá uma imagem, você clica em outra. Toma muito cuidado com as coisas que você curte sem ver. Você está curtindo um negócio aqui, é feio e barato, publicando um negócio que não é legal. É sério. Caramba, eu estou tão cansado, eu estou com vontade louca de pregar, mas o problema é que eu não cheguei na verdade. Uma pessoa madura sabe que não pode demonstrar um comportamento perfeito o tempo inteiro. Alguém maduro sabe disso, pastor. E eu, alcançando essa maturidade, eu sou um cara que eu estava falando para vocês sempre: não espere de mim a perfeição, porque ainda não sou. Porque o problema é isso. É às vezes você criar uma imagem, às vezes até sem querer, de alguém que não é, de alguém que não falha, e que quando você errar e falhar, as pessoas vão ficar decepcionadas com você. Então não espere de mim, porque eu estou entendendo a maturidade. Sabe, por isso que tem pessoas que falam assim: nossa, o pastor, eu não esperava isso dele. Cara, o pastor é comedor de feijão.